Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, gente. A gente está atrasado, mas a gente tem algumas perguntas e vamos continuar tirando essas dúvidas. O tópico de hoje, a gente está falando só de trocas e devoluções. A gente está tendo inúmeros problemas com esse tópico. Alguns estão diretamente relacionados aí à falta de comprometimento de alguns franqueados a seguir as regras. Então, até agora a gente vem levando isso bem tranquilo, mas a gente vai precisar apertar um pouco essa política de troca para que todo mundo entenda que cada franqueado tem a sua responsabilidade, resolveu abrir a loja e precisa seguir essas regras, independente de crenças ou não. Então, a gente vai tirar algumas dessas dúvidas agora nas perguntas e a gente vai ao longo aí do vídeo comentando mais sobre qual a filosofia que nós vamos seguir na Piticas e que os franqueados vão seguir com a gente. Gente, só para colocar, assim, para iniciar, colocar todo mundo no mesmo pé em relação à legislação sobre trocas, né? A gente teve várias perguntas aqui, o que a lei determina ou não determina, quando eu tenho que trocar, quando eu não tenho que trocar. Então, assim, eu vou falar rapidamente, resumidamente, o que o CDC dispõe, e aí eu vou disponibilizar para vocês no Pit News um material que tem uma explicação mais detalhada, e aí vocês podem ficar à vontade, qualquer dúvida que vocês tenham depois disso, fiquem à vontade em me contatar. Mas basicamente a gente tem dois tipos de troca. A gente tem uma troca chamada troca voluntária. Essa troca voluntária ela não é obrigatória pelo Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a partir do momento em que a empresa põe isso como política, acompanhando o varejo como um todo, se torna obrigatória. Então, assim, a Piticas dá 30 dias para a troca voluntária. Não é defeito, gente. É o pessoal que comprou o produto e que o tamanho não serviu, ou que deu o produto de presente e aquela pessoa já tinha aquela camiseta ou aquele boneco e ela quer trocar. Então, assim, essa troca voluntária é obrigatória dentro da franquia por 30 dias. Tá? Passado isso, a gente tem a troca por defeito. Não há o que se falar na troca por defeito. Se realmente a peça está com defeito, a gente tem a obrigatoriedade de trocar. E aí a gente tem dois tipos de defeito. A gente tem aquele defeito que é o evidente, um furo, um rasgo no momento em que aquela pessoa comprou, e a gente tem o vício oculto. O vício oculto é aquele que só vai aparecer depois do uso. Então, por exemplo, comprei minha camiseta hoje, usei, lavei e ela manchou. Claramente é um vício oculto que pode ocorrer, algum problema dentro da estamparia que gera isso, e a gente tem que trocar. Tá? O grande questionamento em relação à troca o que ele precisa apresentar para trocar. Basicamente, ele vai apresentar ou a nota fiscal ou o cupom de troca de presente. O pessoal do SAC tem recebido inúmeras reclamações de pessoas que alegam que foram presenteadas e que o cupom de presente não foi emitido naquele momento. Tá? Então eu peço que, por favor, orientem seus vendedores, se atentem a realizar a emissão da nota fiscal, sempre em todas as vendas, e se for presente, emitir o cupom de troca de presente para que essa pessoa possa trocar sem maiores empecilhos. Tá? Aí a gente tem uma série de perguntas aqui, Em quais ocasiões se dá o direito à troca? Então a gente tem essas duas ocasiões, troca voluntária 30 dias ou a troca por defeito do produto. Tá? O que deve ser apresentado no ato da troca? O cupom fiscal ou o cupom de presente. E aí também, gente, vale um pouco do bom senso, A gente sempre, a política é a mais ampla possível, que a camiseta esteja com o tag, afixado. Tudo isso visa resguardar, que eventualmente vocês possam se resguardar de uma troca indevida. Contudo, a gente tem que se valer aí, de um bom senso. Então, eu tenho reclamações de clientes, por exemplo, que foram vestir a camiseta, a tag soltou, mas ele levou a tag no ponto de venda, a camiseta estava nova, estava com a nota fiscal. Assim, não há por que recusar essa troca, Eu acho que eventualmente vocês criam um problema com o cliente, ele deixa de ser um cliente da Piticas por questões dessas, que são questões de bom senso mesmo, a gente ali naquele momento da troca, Aí... Bom, a gente tem uma pergunta aqui, eu vou começar aqui, já que hoje eu vou ser o moderador. Ju, quais os produtos entram nas trocas? Funkos, actions, pins, chaveiros, camisetas? Todos os produtos que nós vendemos, sem exceção. A partir do momento que eu tenho uma política de troca amplamente divulgada, são todos os produtos em qualquer unidade, gente. A política da franqueadora é
trocamos em qualquer unidade, né? E trocamos todos os produtos. Eu não tenho como excetuar um produto ou outro da troca, né? Ah, esse eu não vou trocar, ou esse eu vou trocar. Eu não tenho como fazer essa exceção, todos devem trocar, né? Aí, mais um caso real aqui ocorrido. Ah, mas eu vou trocar, ele comprou um action figure na loja em outra cidade, veio trocar na minha unidade, e eu não quero trocar porque eu não quero ficar com aquele modelo na minha loja. Gente, não existe, né? E aí eu peço que vocês se enxerguem enquanto consumidores, né? Eu compro uma melissa que custa R$400, eu quero trocar ela numa loja, eu vou até a loja e ela fala, não quero porque é sua numeração, eu não quero ficar com uma numeração sua em estoque. Não existe isso no varejo, gente, né? Isso é extremamente prejudicial. E isso eu acho que, no geral, assim, muito disso aqui é bom senso, né? A gente tem os problemas entre um franqueado e o outro, um troca, o outro não troca, um vende, pede para trocar na loja do outro. Até agora a gente está levando isso no saque só, a gente está com a Rafa aqui com a gente, mas a gente vai começar a policiar isso de uma forma mais rígida, porque realmente está começando a causar mais e mais problemas, e eu não... E não faz sentido para a gente, num ambiente que hoje o consumidor está sendo super valorizado, ele está sendo super disputado, a gente criar, como a gente recebe no saque, dezenas de reclamações de pessoas insatisfeitas que não vão voltar a comprar na Piticas simplesmente porque uma troca não foi efetuada, porque você acha que essa camiseta, se voltar para o seu estoque, vai prejudicar a sua venda. A gente precisa arranjar uma outra forma de não te prejudicar, mas prejudicar o cliente não é uma opção e a gente não vai aceitar isso indo daqui para frente, entendeu? Quando vocês decidem entrar na franquia, a gente já tem a política de troca. A política de troca, ela vale, pode comprar em Manaus e trocar em Porto Alegre, pode comprar em Manaus e trocar em Porto Alegre, e assim vai continuar sendo, porque a gente acredita que valorizar esse cliente faz todo sentido, é parte do responsável, é parte integrante do nosso sucesso. Então, a gente vai continuar com essa política, vocês entram na Piticas tendo que praticar a mesma coisa que a gente pratica aí há anos e anos e anos. Então, a gente vai começar a ser um pouco mais incisivo em manter essa regra funcionando e aplicada em todas as lojas. Aí, complementando aqui o Vinícius, a gente tem duas perguntas justamente sobre isso, né? O que fazer quando uma unidade próxima a você convence o cliente a comprar na unidade dele, qualquer tamanho, para trocar na minha loja? O que fazer quando um vendedor de um outro franqueado vem trocar na minha loja? Acho que a gente tem que ter uma coisa em mente, assim. Primeiro não vamos prejudicar o cliente, tá? Então, assim, a gente tem que realizar a troca para o cliente e tratar esse assunto com a franqueadora. Comuniquem a franqueadora, para que a gente possa tomar as medidas que são adequadas e que serão tomadas daqui para frente de forma veemente. Tá? Até agora a gente conversou, orientou, né? Mas a partir de agora realmente a gente tem que tomar alguma ação punitiva, porque isso está sendo extremamente prejudicial para a nossa marca, né? Acho que a gente tem que trabalhar isso um pouco mais de perto, gente. É uma pergunta mais técnica, o que deve ser apresentado no ato da troca? Na política de troca, a política de troca está disponível no nosso site. Então, assim, a primeira coisa, eu oriento a todos que leem, tá? Para que vocês tenham ciência efetivamente de como funciona a legislação e como funciona a política da empresa que vocês fazem parte, gente. Então, o primeiro ponto, basicamente ali na política a gente vai falar que ele tem que apresentar a nota fiscal ou o cupom de presente, que a peça tem que estar intacta, sem cheiro, o básico do varejo, tá? Com a etiqueta fixada, e aí a gente volta àquela minha primeira observação. Com bom senso, gente. Se ele está levando a etiqueta na mão, porque eventualmente ele experimentou e a etiqueta caiu, isso não é um motivo para você não trocar, tá? E um detalhe hoje, a gente, por causa das lojas e do Código de Defesa do Consumidor, a gente hoje está colocando preço nas etiquetas de RFID. O que acontece? Se a pessoa for dar um presente, ela vai retirar essa etiqueta provavelmente. Hoje, o seu leitor de RFID, ele também grava a etiqueta exatamente para que você possa repor e isso faça parte do seu estoque quando você fizer a leitura com RFID. Então, a gente não pode negar a troca se ele não tem etiqueta de RFID. E o tag, gente, eu acho que
Se não tiver, minha camiseta estiver intacta e estiver em perfeitas condições, não faz sentido a gente não fazer a troca. A gente não pode procurar desculpa para não fazer a troca, a gente não pode burlar as regras para não fazer a troca. A gente não está pensando de uma forma diferente. Acho que 60%, 70% dos franqueados pensam assim, mas infelizmente o número é muito grande dos que não pensam. E agora a gente vai ter que fazer um esforço enorme para que todos pensem da mesma forma. Aí eu recebo às vezes alguma pergunta, então por que vocês mantêm na política de troca que o tags tem que estar lá intacto? Gente, pensa o seguinte, a política vai ser sempre a mais ampla e a mais segura possível para nos resguardar de uma eventual pessoa que tente agir de má fé. Mas dentro do comércio, gente, bom senso, sempre. Tá? Ela vai ser ampla, porque ampla ela nos resguarda mais. Tá? Mas aí, com bom senso, óbvio, não tem por que não trocar. E essa questão do preço que vai estar disposto aí na etiqueta de RFID é importante, gente, porque, obviamente, se você vai dar um presente, você não quer que a pessoa não tenha acesso ao custo daquele presente. Então, naturalmente, esse item vai ser tirado do produto. Aí, Vinícius, tem uma pergunta que é como funciona o processo de devolução com a expedição? Essa pergunta é uma pergunta recorrente, a gente já respondeu algumas vezes. Em quanto tempo recebemos a peça de volta? A gente consertou esse problema. Então, se vocês nos últimos 2, 3 meses, teve uma época que a gente estava atrasada no envio das trocas, eu recebi reclamações até pelo Creative News, a gente sentou com a expedição. Hoje não tem nenhuma troca parada na expedição. A gente criou uma pessoa que cuida de trocas, a gente deixou um setor separado, a troca chega e ela sai com o próximo pedido. Isso para a gente ter vantagem no frete. Se vocês quiserem que ela saia sem aguardar o próximo pedido, acho que é só para só avisar o SAF e a gente vai fazer dessa forma. Mas isso está resolvido, a troca bate aqui, ela é feita e ela sai com o próximo pedido. A próxima pergunta agora é para o momento que a gente está vivendo, que é o momento entre lojas e quiosques, né? Onde a gente tem um mix de produto diferenciado em loja e quiosque. Peças vendidas em store podem ser trocadas em quiosque? Gente, aí assim, se a peça é vendida no quiosque, a mesma peça é vendida no quiosque na loja, ela pode ser trocada naturalmente. Agora, existem linhas que são feitas apenas para as lojas. E aí eu acho que são dois momentos. O primeiro é aquele franqueado que possui loja, sempre orientar o vendedor a comunicar ao cliente que aquele produto que ele está adquirindo só existem nas nossas lojas. Tá? Que ele não vai localizar aquele produto no quiosque. Você evita uma frustração do cliente de eventualmente tentar trocar no quiosque e não conseguir. Tá? Então, as peças que são somente de lojas só conseguem ser trocadas em lojas. Que é o que fazer quando o vendedor de outra unidade trocar a peça na unidade. O que fazer quando o vendedor de outra unidade vem trocar peça na sua unidade? Isso é expressamente proibido, é completamente antiético e impressionantemente é tudo. Então, assim, isso não pode acontecer. O cara tem uma fábrica disponível, ele pode ser o seu colega franqueado, pegar o telefone e perguntar se você tem um tamanho M, mas ele não pode se passar para o cliente e fazer a troca na sua loja. Se isso acontecer e estiver evidenciado de alguma forma, por favor, nos envie, entre em contato, porque a gente vai entrar em contato com o franqueado e, num futuro próximo, ele não será mais franqueado, porque isso vai ser tratado como inaceitável. De baixo também vem mais uma linha, que é essa linha de atrito entre franqueados, que é o que fazer quando o cliente vem com uma curva C para trocar e explica que já passou por 3 ou 4 unidades que estavam sem sistema ou que não tinham nenhuma peça que ele pedia. Eu acho que passa pela mesma coisa que o Vinícius está colocando de bom senso, né, gente? Não é porque ele está indo trocar uma curva C que você vai se recusar a realizar a troca. Troca aquela curva C e ainda transforma aquilo em mais uma venda, fideliza esse cliente. Quer dizer, você imagina você como cliente passando em diversas unidades, claramente as unidades com uma desculpa de que estão sem sistema para não realizar a troca. Quer dizer, na 4ª unidade que ele vai, ele não quer mais ser um cliente Piticas. Quer dizer, são uma série de atritos que na realidade prejudicam a todos, não só a nós, como a todos os franqueados, né? É a nossa marca que está ali exposta, não tem cabimento isso. E novamente, se vocês têm problemas de atritos entre franqueados ou que aconteçam coisas nesse sentido de má fé, não penalizem o cliente, resolvam a situação com o cliente, transformem aquele cliente em seu cliente
e depois comuniquem à franqueadora, para que a franqueadora possa tomar as ações necessárias. Aí, aqui a gente tem respondeu um outro tópico que é importante. A gente tem um saldão que a gente faz na fábrica e a gente vende peças. Isso começou como a gente vendendo camiseta para os funcionários, e os funcionários vendiam nos bairros ali perto de casa para os amigos, como uma forma deles também terem essa oportunidade de empreender e ganharem com isso. Ele acabou crescendo um pouco mais, a gente tem algumas pessoas que vêm regularmente, a gente tem essa venda das peças com defeitos ainda para muitos funcionários que aproveitam para, perto do seu bairro, perto de casa, vender para os amigos. E a gente acaba tendo alguns questionamentos quanto a essas peças com defeito irem e serem trocadas nas lojas. No final das contas, a venda que a gente faz aqui na fábrica são peças com defeito. Às vezes as peças elas têm muito pequenos defeitos que se vocês não têm um olho treinado é bem difícil de achar, mas a gente tenta ser super seletivo no que vai para as lojas. Acontece de defeitos, sem dúvida são os seres humanos ali revisando, mas a gente tenta ter um critério alto de avaliação. Então, a primeira coisa, ele precisa ter a nota fiscal para poder conseguir fazer a troca. Se tem alguém que comprou no saldão e está sendo desonesto e indo trocar numa loja, a exigência do cupom fiscal, fim do problema. Perfeito. Até porque o cupom fiscal que sai é da Rostamp, então vocês também conseguem identificar. Tá? E o preço é diferente, o cupom fiscal é da Rostamp, não é de outra loja. E a gente começou, e a partir, acho que já faz mais de um mês, a gente está estampando um selo. Todas as peças do saldão estão sendo vendidas com esse selo estampado. Isso não sai, então ele vai estar sempre presente. Na dúvida, vocês vão conseguir consultar dessa forma. E assim a gente definitivamente elimina o questionamento do que é saldão, do que não é saldão. A gente já mostrou o selo. A próxima é para vocês, que é operacional. Se é preciso preencher todos os dados no cadastro para o ato da troca. Aí pergunta se não dá para mudar essa questão. Aqui de novo, eu acho que o varejo hoje, a informação que a gente coleta do cliente, ela é tão importante quanto a venda, Então a gente precisa fazer esse cadastro com todos os clientes em todas as vendas, não só na troca. Isso é papel do vendedor, isso é parte integrante da venda, é parte sine qua non, palavra bonita, mas ela precisa acontecer de toda forma. Você precisa cadastrar o CPF, o telefone, o e-mail, e a gente precisa começar a usar essa informação. A gente está agora avaliando uma parceria com uma empresa chamada Dito, que daí consegue pegar todo o nosso banco de dados e vai abastecer vocês de muita informação para a gente poder trazer esses clientes quando a gente tem novas coleções, mas a gente precisa desse cadastro. Em todo caso, esse cadastro ele é opcional na hora da venda. Você consegue fazer uma venda sem lançar o CPF e sem cadastrar ele. A gente não bloqueou isso no sistema ainda, mas no futuro próximo o cadastro vai ser obrigatório. Então você consegue fazer uma venda. No caso da troca, isso é impossível. A obrigatoriedade do preenchimento da troca vem de uma questão fiscal, porque essa peça que está entrando, ela precisa de uma nota de entrada. Da mesma forma, quando a gente vende uma nota quando a gente vende uma camiseta para vocês recebem uma DANF nossa, um documento fiscal. Essa peça que está entrando no seu estoque, ela precisa da entrada fiscal do seu estoque. Esse cadastro ele serve para isso. O sistema automaticamente gera essa nota e dá entrada no fiscal. Da mesma forma que ele gera um arquivinho que você manda para o contador no final do mês, nesse arquivo contém os dados de troca. A Receita vem apertando cada vez mais o cinto e agora exigindo da gente bloco K, e agora exigindo da gente cada vez mais coisas, exatamente porque eles têm a ideia de quanto mais controle do seu estoque, do nosso estoque eles tiverem,
mais fácil, né, deles fiscalizarem a venda. Então, a gente precisa sempre preencher todos os dados. Isso daqui a gente não consegue mudar, porque é uma exigência fiscal. O que a gente vai mudar é não permitir a venda sem o cadastro também na hora da venda, para a gente poder, né, continuar coletando essa informação, que ela vai ser muito útil. Na minha opinião, ela é muito útil e a gente vai conseguir usar ela para converter tudo isso em venda. A próxima a gente volta ao defeito. Né? Peças com defeito que foram compradas em outro PDV. Defeito de fábrica. Preciso trocar? Sim. sim. Lembrando que ficarei com essa peça na minha unidade até a troca da fábrica. A gente está agilizando a troca aqui na fábrica exatamente para que você fique com ela o menor tempo possível. E de qualquer forma isso faz parte do negócio, faz parte do modelo de negócio. Se não funciona, se o negócio não funciona, fazendo a troca e essa peça ficando no seu estoque até que a fábrica consiga repor isso para você, então a loja não faz sentido e a gente precisa, né, buscar outro negócio. Ela é obrigatória, essa troca, ela vai ficar no seu estoque até a fábrica fazer a troca para você e, infelizmente, essa é uma obrigação que a gente tem com o nosso cliente, que nos dá tantas alegrias. E mais do que isso, gente, é uma obrigação legal, tá? E novamente, gente, bom senso, se coloque no lugar do cliente. Você compra uma peça com defeito. Você gostaria que a empresa trocasse? Por óbvio que sim. Assim, e é um dever legal nosso, né, enquanto fabricante, é um dever legal de vocês que estão na ponta. E mais do que isso, a fábrica nunca se negou a trocar uma peça de defeitos de vocês. Então, assim, é um procedimento normal. Façam uma troca. Temos a obrigação, sim, legal, de realizar a troca de produtos com defeito. A gente tem mais uma aqui, Vinícius. É comum o cliente pedindo para rastrear pelo CPF a compra para comprovar que não comprou em outlet. É possível desenvolver esse sistema? Acho que aqui são dois pontos, gente. O primeiro ele tem a nota fiscal dessa compra, né? Como o Vinícius falou há pouco, com a própria nota fiscal, que a gente pode exigir no momento da troca, já vai ficar claro se ele adquiriu ou não esse produto no outlet ou numa loja usual da Piticas, e aí você já elimina esse problema. Agora com a estampa dentro da camiseta também, claramente vocês vão poder ver na peça se ela é uma peça advinda de outlet ou não. E o terceiro é que se vocês fazem o cadastro corretamente na venda, a gente sempre vai ter o histórico da venda daquele cliente, né? Então mais um ponto aí para que vocês preencham adequadamente o cadastro do cliente no momento da venda, que é preenchido uma única vez, gente. Depois, né, é um único preenchimento. Depois aquilo é automático, só com um informe do CPF. Né? A gente tem a próxima Iron e outros produtos com defeito. Não tem como garantir se isso é má fé. Não sabemos se comprou com desconto por estar com defeito ou se quebrou por manuseio indevido. Podemos direcionar para o saque investigar? Não. A gente não vai conseguir investigar nada. Eu acho que assim, é muito mais difícil vender os colecionáveis. Às vezes você está vendendo um colecionável de R$1.000. Eu acho que é importante no momento da venda, né, e às vezes até hoje quando você compra lá um computador na Fast Shop, ele te faz ele naquele negocinho, ele abre e faz você assinar o canhotinho de que está tudo ok e não está faltando o carregador. Então assim, eu acho que a gente tem que ir daí da nossa parte, fazer uma lição de casa, de criar um procedimento para que a gente faça essa verificação junto ao cliente, para que a gente tenha, sei lá, um recibinho de conferência, como a Fast Shop tem, para que na hora da venda você tenha, né, um comprovante de que ele deu ok, de que aquilo tudo foi verificado e a peça está ok. Isso é uma coisa que vai cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia. Colecionáveis, lojas de colecionáveis, eles são vendidos assim, você tem uma checagem, uma abertura de caixa para você ter certeza que os produtos estão intactos. Quando a gente recebe produtos da área, por exemplo, o Thanos, nós abrimos todos eles, né, para ter certeza que não está faltando peça, vem 2 braços direito, vem capacete sem pintar, isso tudo a gente faz. Então são dois momentos. Na hora da venda você consegue, né, fazer isso, porque na hora da compra, quando chegar para você na loja, você também vai fazer isso
e você vai ter certeza de que o produto que está na sua loja está sendo vendido em perfeitas condições. Se a gente enviar um produto para você faltando braço, aí você precisa devolver para nós, porque passou aqui de alguma forma e chegou para vocês com defeito. Se você fez essa checagem, vendeu, o cliente voltou e a cabeça está quebrada, a gente precisa ter uma forma de garantir que a peça saiu de lá intacta. Então, vamos criar um procedimento, alguma coisa para a gente conseguir fazer isso. Nesse sentido, fica o nosso compromisso de ver se a gente consegue fazer isso. Talvez, não sei, conversar com o sistema, ver a nota fiscal ali, que ele assine, né, um canhoto, para que a gente possa eliminar esse tipo de questão. Mas até lá, gente, assim, a gente não tem um volume muito grande de troca, justamente por essa checagem que o cliente está colocando. Hoje a gente não tem um volume muito grande de troca por defeito, mas até lá, assim, se foi comprado com desconto, novamente, na nota fiscal, vocês vão conseguir identificar isso, tá, gente? A gente tem uma tabela padronizada de valores. Se eventualmente algum franqueado vendeu com um desconto vultoso, vocês vão conseguir enxergar isso através da nota fiscal. Quando vocês recebem os colecionáveis nas suas lojas, sempre olhem os produtos, chequem de imediato antes de vocês guardarem no estoque os produtos que vocês estão recebendo, né? É uma forma de vocês já conseguirem, de forma muito ágil, trocar isso junto à franqueadora e também evitar que você faça uma venda nesse sentido. Até que a gente consiga viabilizar isso documentalmente falando, já vamos inserir essa cultura dentro dos seus vendedores, tá? De abrir, né, de estar lá, abrir a caixa, fazer com que o cliente então confirme que está tudo ok. E aí a gente já vai evitando uma série de problemas e aí fica o compromisso da franqueadora de rapidamente liberar um procedimento para vocês nesse sentido, para tentar evitar que isso tenha um volume muito grande. Tá? Por fim, colecionáveis com defeito. Também podemos pedir a troca normalmente. Às vezes perdemos vendas de Funkos por detalhes na pintura. A gente recebe muito devolução de Funko, muito assim. Vendemos 100 mil Funkos, recebemos 100 de volta, 0,01. Mas a gente recebe os franqueados e a gente acaba vendendo aqui para outros franqueados que compram um pouquinho mais barato, para poder vender um pouquinho mais barato. E tem franqueados que ficam só, né, ligando, esperando para ver se voltou alguma coisa. Então, vocês podem devolver para a gente se vocês acharem que o olho não está bem pintado ou que tem algum defeito, né, de fabricação, e a gente vai te mandar uma outra peça. Se ele não tiver em estoque, a gente vai te mandar uma peça comparável, como a gente já faz hoje com as camisetas. Mas a responsabilidade da venda do Funko para vocês é nossa, não é da Funko. Então quem é o agente que vai trocar somos nós, e daí a gente fica 100% disponível. Manda, só cuidado para enviarem de uma forma que a embalagem não estrague, porque Funko sem embalagem não é Funko, a gente não consegue vender. Então a gente precisa realmente desse cuidado. Eu acho que esse foi Eu acho que é isso. Eu acho que a maior parte dos problemas que a gente tem de troca são problemas realmente do aculturamento de alguns franqueados que não seguem as regras. A gente vai começar a entrar em contato com vocês, não só o saque, mas isso vai ser, os problemas do saque serão divididos com toda a equipe. Eles serão divididos com a consultoria, comigo, com o jurídico, porque problemas recorrentes de alguma loja, problemas, né, específicos mais graves, a gente vai tratar como um problema, né, de franquia mesmo, e vamos envolver os outros departamentos para que a gente consiga solucionar. Eu acho que a lição do vídeo a gente tem que tratar o cliente bem. O problema pode até existir, o problema de você ter uma peça em curva C, o problema de você ter uma peça com defeito que vai ter que esperar a fábrica, mas esse não é um problema do cliente, ele é um problema nosso. A gente tem que resolver entre franquia, franqueado, entre franqueado e franqueado, mas o cliente não pode ser afetado por isso. Então, eu peço muito para vocês, a gente vai fazer um belo esforço para poder acompanhar todos os problemas e sanar eles. Mas se a gente não se educar, se você não educar seu vendedor, se os vendedores não tiverem consciência de que não faz sentido a gente negar a troca, e sim faz sentido a gente reverter a troca em novas vendas, esse é o varejo de hoje, né? O cliente está cada vez mais acostumado a ser bem tratado e não faz
o menor sentido ele sair dissatisfeito com a Piticas, porque você não quer trocar a peça dele. Então vamos focar bastante para que no futuro, nessa época de presentes agora, nessa época de final de ano, a gente tenha uma execução perfeita disso, para que a gente consiga conquistar cada vez mais esse espaço no mercado. Tá bom, galera? Para a semana que vem, a gente vai falar sobre o programa Fidelidade. Então são 2 tópicos que geram problemas. No programa Fidelidade nós temos fraudes, nós temos problemas de envio de peças, nós temos um monte de problemas. Então vamos colocar todas as perguntas de vocês, a gente vai estudar e a gente vai devolver aí com o que a gente pensa e com as respostas, e vamos continuar trabalhando para que os problemas que nós temos sejam solucionados aí no futuro. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade aí para nos contatar. Tá bom? Beleza, gente. Obrigado. Tchau.